Und ich möchte hier erklären, ein Teil von diesem Problem waren Westregierungen, war USA-Regierung, die deutsche Regierung und auch andere. Die haben geholfen, dass politische Islam in Nahost und in verschiedenen Ländern sehr viel Macht gewonnen hat. In Afghanistan, im Kampf gegen die Sowjetunion oder von Angst von linksorientierter Regierung in Iran. Realmente é importante o Brasil ter ideia, ter noção real de dimensão do que passa no Irã, do que as mulheres sofrem e dos ataques aos direitos humanos. Eu acho que a política externa brasileira durante muito tempo colaborou para esse processo, foi omissa, muitas vezes até apoiou. Certamente isso vai ser objeto do nosso debate, nossa conversa que teremos a seguir. Gostaria de convidar o Xavier El-Haghi. Ele tem alguma ideia de direito constitucional, direito internacional. Então vocês vão gostar de saber também do direito aqui. E faz 7 anos eu assisti para um evento como esse sobre democracia e liberdade. Não lembro quais eram as organizações que organizavam, mas eu me lembro dos palestrantes. E tinha 2 principais palestrantes da América Latina. Um era um escritor, tinha um escritor, tinha um periodista, um jornalista venezuelano, de Venezuela, e tinha também, por outro lado, um político mexicano. Quem falava da realidade e do problema da democracia e dos direitos humanos nesses países. A má notícia é que 7 anos depois, o problema de Venezuela não tem se solucionado, mas em qualquer caso tem piorado. Em Oriente, governados por ditaduras teocráticas, não é igual ao que foi na época da Guerra Fria, a União Soviética e os países da Europa Oriental. Não é igual. É uma situação menos pior, vamos dizer assim. Mas é uma situação onde também a democracia experimenta, como vamos ver agora, experimenta erosão. A resposta da pergunta sobre a Venezuela é que não preenche os requisitos da democracia de acordo com a Carta Democrática Interamericana. O caso da Venezuela é crítico, é muito grave. Os exemplos de erosão democrática na Venezuela começaram nos primeiros 2 anos do governo do presidente Hugo Chávez. E a OEA, naquela vez, com o secretário-geral César Gaviria, não tomou medidas de acordo com a Carta Democrática Interamericana que já tinha sido aprovada. Depois, com os sucessos de abril de 2002 e com o novo secretário-geral da OEA, a situação de erosão da democracia venezuelana piorou essa é talvez a tarefa pendente mais importante da OEA agora, que seria suspender a Venezuela por ser já um estado antidemocrático. A OEA aparentemente está esperando. Voltando para essa classificação que eu fiz ao começo, tem então democracias e não democracias. Entre as não democracias estão os autoritarismos completos e os autoritarismos parciais competitivos. Na OEA, de acordo com a Carta Democrática Interamericana, nenhuma forma de não democracia pode ser parte. E aparentemente a OEA está esperando que a Venezuela passe de ser uma forma, não forma de democracia que é o autoritarismo parcial, até o autoritarismo completo. Aparentemente a OEA está esperando que a Venezuela não reconheça talvez os resultados de umas eleições contrárias para
a procurar uma suspensão, mas já a OEA incumpriu a missão dela por não aplicar a cláusula democrática com a Venezuela. Outro dia eu fui numa conferência com o presidente Santos, presidente de Colômbia, em Brown University, em Providence, e ele falava que ele tinha feito um acordo com o Hugo Chávez de que a presidência dele ia ser amigo do Hugo Chávez para o benefício de ambos os povos, do povo colombiano e do povo venezuelano. E esse dá um exemplo, dá o contexto das coisas que eu vou dar depois. O problema quando não tem democracia num país é que o presidente deixa de representar os interesses, a vontade, os sonhos do povo. Não é mais uma pessoa legítima que possa falar eu sou a liderança, eu sou o governador do povo, o governador democrático, representa o meu povo. Então, isso não justifica uma guerra, e não justifica especialmente o uso da violência quando depois não tem um plano para ir adiante com uma ação. Mas, por exemplo, não pode se falar que o Saddam Hussein simplesmente não pode se falar que o Saddam Hussein representa os interesses do povo iraqui. Em absoluto, nunca representou, desde que ele ficou no poder sem eleições democráticas, sem deixar a oposição dizer a sua verdade, sem liberdade religiosa. Então, não é uma pessoa que represente a população que mora aí no Iraque. Hoje mesmo está acontecendo um genocídio atroz, terrível em Coreia do Norte. Dezenas de milhares de pessoas estão morrendo agora de fome em Coreia do Norte. De fome. Isso é porque um Estado comunista do jeito mais radical que tem conhecido a história. E o mundo, a pergunta é agora, o mundo nem discute porque não tem petróleo no Coreia do Norte, porque os asiáticos não estão tão relacionados aparentemente com a cultura ocidental, a América Latina, a Europa, sei lá porquê. O fato é que se eu sou um norte-coreano, o dia de amanhã, daqui a 10 anos, quando tomara que tenha um governo democrático, eu vou perguntar o que o mundo estava fazendo quando centos de milhares de pessoas morreram de fome por causa de um governo ruim. A noção da comunidade internacional pode intervir militarmente para impor de alguma maneira democracia ou uma transição à democracia é um tema definitivamente que tem bases morais de discussão e que está nisso, né? O importante é implementar mecanismos que garantam que quando se utiliza que quando a comunidade internacional atua nesses casos, o faça da maneira mais apropriada possível e para atingir o objetivo, que é tirar o ditador, tirar a pessoa que não representa o povo e colocar ou ajudar uma transição democrática com a sociedade civil desse país. Muito obrigado. Fundamental para o bom funcionamento do capitalismo, mas o que a gente tem visto nos últimos... A discussão que tem acontecido de uns tempos para cá é se existiria uma modalidade diferente de capitalismo que tem muito a ver com a ascensão da China, tem muito a ver com algumas coisas que estão acontecendo na esteira da crise de 2 anos para cá, se existiria uma modalidade diferente de capitalismo, que está se batizando de capitalismo de Estado, e quais são os problemas, se isso seria viável no país emergente, etc. Então, temos aqui 2 sociólogos, um economista, acho que é um mix extremamente interessante, e, bom, eu vou passar imediatamente a palavra para o Alberto Carlos. Você começa?
Vou pegar esse gancho para começar a falar da substância aí do painel, um pouco pensando no que está acontecendo no Brasil hoje, tá? Nessa visão de capitalismo de Estado. Eu já fui professor universitário, deixei de ser há pouco tempo atrás, e já tive a chance de ler toda essa literatura de intervenção do Estado na economia e mais outras de respeito, mais outros livros, outras literaturas científicas que dizem respeito ao papel do Estado em diversas esferas da vida social. Eu não tenho ilusões, quer dizer, antes de mais nada, eu sou um cético, inclusive com relação à minha própria ideologia, eu tento não cair na armadilha que o grande filósofo Ernest Cassirer colocou para os céticos, né, que ele dizia que o único problema do cético é a fé no ceticismo. O cético tem que ser cético, inclusive com relação ao ceticismo. De modo que eu não tenho nenhuma adesão séria a nenhum tipo de ideologia, inclusive a minha própria, ela nada mais é do que ideologia, como é a dos meus adversários, por exemplo. Então, quando você olha o funcionamento do mundo político, o mundo político é um mundo liberal, você tem alternância do poder em qualquer lugar no mundo. No Brasil, você pode ter um período mais longo, um partido do poder, mas em algum momento tem alternância do poder. Em todo lugar do mundo é igualmente legítimo que um lado defenda, basicamente, o que é um discurso de esquerda, tá? Ele diz, acabou a esquerda, isso é uma grande bobajada, né, dizer que acabou. Você tem uma concepção geral de esquerda que é uma concepção que diz que para melhorar a vida das pessoas é preciso ter mais governo. É uma visão legítima, uma parte grande da sociedade brasileira concorda com isso, e o PT e os governos do PT representam essa visão. Mas tem a visão alternativa também, que afirma que para que a vida das pessoas melhore, é preciso ter menos governo na vida das pessoas. Tá? E é uma visão igualmente legítima, uma parte enorme da sociedade brasileira concorda com isso, e nós não temos no Brasil hoje, e aí na verdade o objetivo é muito menos falar do governo do PT, muito mais falar do que seria uma suposta oposição. Tá? Nós não temos ninguém que organizadamente defenda essa visão de mundo. Tá? O que é a privatização e a telefonia? Por que a telefonia melhorou? Porque tem menos governo. Tirou o governo da telefonia, colocou iniciativa privada, melhorou a telefonia. É só visão igualmente legítima. Né? Eu não, como eu disse inicialmente, sou um cético, nenhum é superior ao outro. Tá? A gente acha que a nossa é superior simplesmente porque é nossa, mas o outro também acha que a dele é superior simplesmente porque é dele. Tá? Então você tem essa ideologia, a ideologia de esquerda, por dar prioridade à intervenção do Estado na vida econômica e social, ela dá prioridade também quando tem que escolher o dilema, né, o trágico dilema, a escolha trágica entre ter mais igualdade e ter mais eficiência. A esquerda vai dizer que é melhor ter mais igualdade, vai tentar favorecer uma distribuição via governo da renda de tal maneira que ela seja mais provedora da igualdade. Isso está em Alberto Bob, é verdade, uma visão minimalista de esquerda e direita. E a direita, quando tiver que fazer escolha trágica entre igualdade e eficiência, vai escolher eficiência. Tá? O que nós vamos ver nesse período, nós estamos vendo, é uma perda de eficiência da economia brasileira em função do governo. Em algum momento essa perda de eficiência vai ferir gravemente o crescimento econômico, a eleição presidencial vai se dar num momento de crise econômica e aí o eleitorado chama a oposição para ela empreender mais eficiência. Mais eficiência muitas vezes gera mais desigualdade e aí sei lá, a sociedade vai querer mais igualdade e a alternância de poder se dá em torno disso. Tá? Grosseiramente, o mundo democrático, liberal, europeu, na América do Norte, etc., funciona em torno disso, o nosso também. O Brasil está organizado dessa maneira. As sociedades, no meu entender, historicamente, elas caminham para a direita, no sentido de que vai aumentando a escolaridade, as pessoas se tornam mais independentes, acreditam mais que o indivíduo é capaz de prover o bem-estar, portanto é necessário menos governo. O fato delas caminharem para a direita não significa que acabe esquerda e direita. Significa que tanto a esquerda quanto a direita vão também para a direita. Caminho para a direita. O que foi o fenômeno Tony Blair, se não a inflexão para a direita do Partido Trabalhista Britânico? Porém, Tony Blair é mais à esquerda que o Partido Conservador. Então, o que eu estou dizendo, as sociedades caminham para a direita, porém as distâncias relativas entre esquerda e direita são mantidas. Tá? Elas vão sempre existir. São visões de mundo alternativas que se fazem representar. Qual é, no meu entender, um problema que o Brasil enfrenta, um problema mais do que diagnosticado, tá? Que, no meu entender, antecede esse. Tá? Eu já chamei a atenção aqui, a gente pode pontuar mais,
o fato da nossa direita, que deveria ser, ou pelo menos explicitamente, ou vamos chamar conservador, né? A direita, num certo sentido, pode até pegar mal, né? Os conservadores. Quando vocês colocam pesquisa de livro na internet, na Amazon, por exemplo, se você escrever direita, vai aparecer só a Europa, não vai aparecer Estados Unidos, e vai aparecer posturas extremistas, xenófobas, tipo Le Pen, etc. Tá? Se você coloca conservador, não, aí aparece o que eu estou chamando aqui de direita, que é o conservador americano. Tá? Nos Estados Unidos, o liberal é o Obama e o conservador é, digamos assim, a direita. Então, eu estou só utilizando como palavras analíticas, né? Do ponto de vista do embate político, é muito melhor se autodenominar conservador do que direita. Tá? Fernando Henrique, pelo visto, tirou lá, enfim, a carcaça que tinha de esquerdista e agora assumiu plenamente o discurso conservador. Quando ele foi governante, ele fez isso na prática, mas com um discurso esquerdista, dando tinturas ao governo dele. Fora isso, você não tem ninguém. Tá? E aí, obviamente, por que em todo lugar do mundo um partido conservador tem como bandeira principal a redução de impostos? Porque é a bandeira que mobiliza as pessoas do ponto de vista do consumo eleitoralmente. Então, sempre o carro-chefe do discurso que diz menos governo é melhor para as pessoas melhorarem sua vida, é o discurso da redução de impostos. Depois vem outro, desregulamentar, privatizar, etc. Só que no Brasil a gente esquece dos primórdios do liberalismo. O liberalismo, tá, e o país mais liberal de todos são os Estados Unidos. O liberalismo ele nasce com uma doutrina que tem efeitos equalizadores na vida das pessoas. Tá? Quem leu Alex Tocqueville seriamente, em particular o livro Democracia na América, sabe disso. Então, o discurso liberal, real, nunca foi aplicado no Brasil, a não ser, e aí por Fernando Henrique, eu me lembro muito, quando Gustavo Franco foi presidente do Banco Central, ele dizia isso explicitamente, saiu nos jornais. Ele dizia o seguinte: a burguesia brasileira nunca sofreu tratamento igual perante a lei. Ela sempre foi acostumada a bater na porta e ter tratamento privilegiado. Agora a gente vai dar tratamento igual. O Banco Central não vai receber ninguém privilegiadamente. E ele aplicou isso. Tá? Teve conflitos com a indústria farmacêutica e por aí vai. É assim que é o mundo liberal. Tá? O mundo liberal ele beneficia, sim, todas as pessoas. Eu chamo a atenção, por exemplo, o lema do governo Lula, foi Brasil um país de todos, ele pode ser visto como um lema liberal. País de todos em que sentido? A lei aplicada para todos, que não é no Brasil. Não é. Aécio, ele se acha o tal que pode dirigir sem carteira, né? Ou pode dirigir com carteira vencida, porque a polícia vai parar ele, vai ver que ele é governador de Minas, foi governador de Minas, e não vai pedir a carteira dele. Não é um liberal de verdade. Eu ando com meus documentos em dia. Né? Mas andar com meus documentos em dia me equaliza as pessoas mais pobres do Brasil. Só que nossos políticos são aristocratas, em particular os que deveriam ser liberais. Ora, o liberalismo surgiu com uma ideologia contra a aristocracia. Eu peguei hoje, não tem nada mais atual que a foto que saiu hoje, né? Não sei se vocês viram aqui, você faz uma etnografia dessa foto aqui, o Obama acompanhando lá a missão lá, até eu não resisto à piada, né? Descobriram onde era o esconderijo do Bin Laden. Era na sala de troféus do Vasco. Há 10 anos ninguém vai lá. Ele estava vendo aqui a operação. Tá? A operação. Ó, se fosse no Brasil, o idiota, perdão a expressão, o babaca do presidente ou do governador estaria na cabeceira. Nos Estados Unidos não está o presidente. Não está. E não é demagogia do Obama, é porque não tem legitimidade lá. Alguém que não entende tecnicamente da operação está na cabeceira. E detalhe, a Hillary está numa posição de maior destaque do que ele. Está aqui o vice aqui. Tá? No Brasil não, são todos políticos aristocratas, eles têm que posar para fora da cabeceira. Governadores, prefeitos, inclusive nós chamamos o Fernando Henrique até hoje de presidente, a gente chama ele de ex-presidente. Tá? O liberalismo exige isso, exige tratamento formal igual perante a lei. Então nós temos que estar predispostos a estar submetidos à lei. E os nossos políticos, que são ditos liberais, deveriam fazer o mesmo. O PSDB controla. Em 89, muita gente chegou à conclusão excessivamente otimista de que teria se formado um consenso duradouro sobre a indivisibilidade das duas liberdades, a liberdade política e a liberdade econômica. Entretanto, não é verdade que esse consenso se estabeleceu. Se esse consenso tivesse se estabelecido, nós teríamos hoje um mundo de oscilações entre
mais igualdade ou mais liberdade, como chamou o Alberto Carlos, mais eficiência, né? Que é mais ou menos o mundo que nós temos na maior parte da Europa hoje e nos Estados Unidos. A cada eleição os eleitores chamam um partido diferente para introduzir um pouquinho mais de igualdade ou um pouquinho mais de liberdade econômica nas sociedades. Mas o mundo é mais complicado do que isso, porque houve um processo de reorganização ideológica da antiga esquerda stalinista. Depois da queda do Muro de Berlim, a esquerda renunciou àquilo que a gente poderia chamar de socialismo do século XIX, ou seja, a ideia de uma revolução proletária, da estatização geral dos meios de produção, da planificação central da economia, do controle operário das fábricas. Mas não renunciou a um dos cernes mais cruciais do pensamento da esquerda stalinista, que é a ideia de que o Estado, e o que é o Estado? Uma elite política dirigente deve promover uma engenharia social que conduza as pessoas, que conduza a sociedade numa certa direção. A ideia de que uma elite política dirigente tem a chave do futuro e pode abrir os portais que conduzem as pessoas ao progresso. Essa ideia crucial, ela acabou se condensando no atual programa político das pessoas que ficaram órfãs com a queda do Muro de Berlim. E esse programa político é o programa político do capitalismo de Estado. Quando se fala em capitalismo de Estado, não se está falando de nada de novo na história. Está se falando de uma coisa antiga, né? A gente fala em capitalismo de Estado, a gente pode imediatamente citar a Alemanha prussiana, no final do século XIX, o Japão Meiji, no final do século XIX, estados nazifascistas, a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini. Nós podemos pensar em estados latino-americanos no momento que se engajaram num programa de industrialização acelerada, o México, do Partido Revolucionário Institucional, o Brasil de Getúlio Vargas, até a ditadura militar, muito claramente, ou cada vez mais claramente, até o governo Geisel, né? Quando a gente fala em capitalismo de Estado, nós podemos pensar na China atual, a partir que transita nessa direção, a partir de uma economia estatizada. Ou podemos pensar na Rússia atual, que caminha nessa direção depois da implosão de uma economia estatizada e do fracasso dos seus primeiros governos de transição. Então não há algo de verdadeiramente novo do ponto de vista conceitual na ideia do capitalismo de Estado. O que define o capitalismo de Estado e o que diferencia a ideia do capitalismo de Estado da mera ideia social-democrata de um pouco mais de igualdade e de um pouco mais de governo? Qual é o traço conceitual que nos permite falar em capitalismo de Estado? Veja, no socialismo soviético, o que ocorria era a eliminação da esfera da economia. Não, eu não enlouqueci. Era a eliminação da esfera da economia. A esfera da economia deixava de existir e se transformava em política. Porque no momento em que todos os meios de produção se estatizavam, em que todo um sistema de preços se tornava um sistema de administração central pelo Estado, deixava de existir a economia. E deixava de existir a economia no momento em que desaparecia a propriedade privada, em que desaparecia a liberdade de empreender, né? E em que o Estado assumia completamente para si todas as tarefas que antigamente se poderiam chamar de econômicas, que se transformavam então em tarefas políticas de um Estado partidário e burocrático, né? No capitalismo de Estado não é isso que acontece. Não se elimina a esfera da economia, nem se elimina a existência de uma classe proprietária de meios de produção e de empreendimentos, de uma classe de empreendedores. O que se faz é borrar a fronteira entre o espaço público, que é o espaço da política, e o espaço privado, que é o espaço da economia. O que significa, do ponto de vista sociológico, borrar a fronteira que separa a elite dirigente política
da elite de empreendedores econômicos. Como se borra essa fronteira? Pela subordinação de uma coisa a outra, pela subordinação da esfera da economia à esfera da política, o que significa, sociologicamente, a subordinação dos empreendedores à elite política. A elite política passa a dirigir os empreendedores numa determinada direção. A elite política assume o comando da economia sem eliminar a existência da propriedade, sem eliminar direitos econômicos básicos, mas restringindo bastante esses direitos. A consequência disso, do ponto de vista político, eu não estou aqui discutindo as consequências disso do ponto de vista da eficiência econômica, é outra discussão extremamente importante. Mas a consequência disso, do ponto de vista político, que é o que me interessa nesse momento, é uma extraordinária concentração de poder nas mãos do Estado. E isso é óbvio. Essa elite dirigente passa a exercer um poder arbitrário sobre as atividades econômicas, sobre a possibilidade de sucesso dos empreendimentos econômicos e sobre, portanto, a distribuição e a alocação de recursos no conjunto da sociedade. Concretamente, essa elite dirigente, ela passa a ter uma possibilidade extraordinária de agir pelo meio da corrupção. As empresas privadas no capitalismo de Estado se tornam financiadoras compulsórias da elite política dirigente, porque se não financiarem essa elite, serão eliminados do mercado. Porque essa elite passa a ter o poder de eliminar empreendedores do mercado. Grandes, médios, pequenos, não interessa. Não? E ao mesmo tempo, essa elite política dirigente passa a eliminar a oposição, a suprimir a oposição, porque ganhou dois poderes paralelos. Um, de comprar consciências. Um, de pagar pela aquisição de opiniões. E um segundo, de eliminar dissidentes pela eliminação da possibilidade desses dissidentes falarem em qualquer outlet da sociedade. Porque esses outlets passam a estar sob o domínio da elite dirigente. Isso. A Venezuela de Chávez hoje opera exatamente assim. A nova elite dirigente é capaz de calar quase completamente a oposição ou de reduzir muito a sua voz, porque tem a possibilidade de comprar consciências e de comprar o silêncio, ou de impor o silêncio. A Rússia de Putin opera assim. Então nós estamos falando de um sistema de concentração de poder político. Isso tem importância para o Brasil, porque nós vivemos hoje um processo histórico no qual o maior partido do país, o maior movimento político do país, é fortemente atraído pela ideia do capitalismo de Estado. Eu falo do lulopetismo. Eu falo do lulopetismo porque o lulismo não é exatamente a mesma coisa que o petismo, uma discussão complexa que a gente pode fazer. No governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil rompeu com o capitalismo de Estado. O Brasil rompeu politicamente com o capitalismo de Estado. Essa é a importância do governo Fernando Henrique Cardoso na história do Brasil. O capitalismo de Estado foi predominante no Brasil e chegou a um auge, a um ápice no regime militar. O que se fez depois do regime militar, mas principalmente no governo Fernando Henrique, foi uma ruptura política, conceitual, teórica e prática com a doutrina do capitalismo de Estado. O lulopetismo atual, que não é igual ao lulopetismo original, que nasceu lá em 79, ele se reorganizou como reação a dois eventos históricos. A um evento mundial que foi a queda do Muro de Berlim, que retirou uma referência que era o socialismo de tipo soviético. E há um evento brasileiro que foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Não é por acaso que Fernando Henrique Cardoso é o diabo-chefe inigualável em todos os textos do lulopetismo. Porque esse é um dado formativo nessa corrente de opinião que se aproxima do capitalismo de Estado. E não é por acaso que Lula e o PT, que na verdade nasceram criticando não só a ditadura militar,
como criticando Getúlio Vargas e toda a tradição do nacionalismo populista brasileiro, hoje endeusam essa tradição. Não é por acaso que Getúlio Vargas se transformou num ícone do pensamento lulopetista, mas não apenas Getúlio Vargas. Lula uma vez declarou sobre Geisel, definiu Ernesto Geisel como, aspas, o presidente que comandou o último grande período desenvolvimentista do país. Tem uma narrativa da história brasileira aí, uma narrativa de uma história virtuosa, que vai de Getúlio Vargas até Ernesto Geisel, e tem também a narrativa de uma queda, de um declínio, de uma catástrofe que teria acontecido no governo Fernando Henrique Cardoso. Há toda a expressão de uma doutrina política nessa narrativa histórica. A posição de Lula, nesse ponto, ela se encontra muito bem com a posição das duas correntes centrais do PT. As duas correntes centrais do PT são, uma delas, a esquerda de origem castrista, bem representada por José Dirceu, que faz esse movimento de substituição de uma ideologia socialista pela ideia do capitalismo de Estado. E um outro setor muito importante, que são os sindicalistas, que pela própria posição política e sociológica em que se encontram, tem uma atração extraordinária pela ideia do capitalismo de Estado. Nós estamos assistindo nos últimos 2 anos, principalmente nos últimos 2 anos, via BNDES, via fundos de pensão, via articulações entre BNDES, fundos de pensão e empresas estatais e grandes empresários privados, escolhidos como parceiros pelo governo, a montagem ainda inicial de um sistema de capitalismo de Estado no Brasil. Mesmo essa montagem inicial já enfrenta hoje uma encruzilhada extremamente importante, que também eu sugiro para o debate, que é a encruzilhada atual. Quando hoje o governo se defronta com a armadilha, inflação, juros, câmbio, essa armadilha, inflação, juros, câmbio, que nitidamente o governo não sabe como sair dela, é a armadilha que foi criada pela política dos últimos 2 anos e meio, desde 2008, em particular acelerada em 2010, no ano eleitoral, que foi a política de aquecimento acelerado da economia por investimentos e subsídios públicos via, essencialmente, demanda criada pelo Estado. O que o governo vai fazer com essa armadilha é decisivo do ponto de vista do futuro próximo do Brasil. E uma proposta que está escrita já de saída para essa armadilha é a proposta de se desistir do programa da estabilidade econômica do Plano Real. Se desistir desse programa e se adotar um novo programa, que é o programa do capitalismo de Estado. Quem quiser ler qual é o programa econômico inteiro do capitalismo de Estado, está na última edição da revista Interesse Nacional, num artigo do economista Luiz Carlos Bresser Pereira, intitulado Neodesenvolvimentismo. Ele não é um petista, mas o capitalismo de Estado está longe de ser uma doutrina exclusivamente do PT. Grandes empresários brasileiros e teóricos importantes adotam essa doutrina. E parafraseando um metalúrgico milionário que existe no Brasil, nunca antes na história desse país tivemos um capitalismo de Estado tão evidente. O liberalismo, o modelo liberal de igualdade perante a lei, Estado de Direito, economia de livre iniciativa, jamais nos deu o ar de sua graça. Tivemos vertentes diferentes ali de variações do mesmo tom entre patrimonialismo, clientelismo, corporativismo, semissocialismo, o nome que quiser, rótulos servem para simplificar a compreensão, muitas vezes confundem mais do que ajudam a elucidar. Mas sempre foram variações em cima desse mesmo modelo de capitalismo de Estado, onde o Estado concentra poder excessivo na determinação dos rumos econômicos do país. E isso é uma ameaça muito grande, não obstante a questão da ineficiência econômica que isso gera, que eu vou falar um pouco. Isso é uma ameaça muito grande à questão das liberdades individuais. Basta citar aqui o Caminho da Servidão, de Hayek, que lembrava justamente que se você, por exemplo, o Estado, o governo de um país controla
as fábricas de papel, você, como empresário da imprensa, é refém do governo. Então, se o governo não quiser te oferecer, te fornecer insumo para a sua atividade, você está fora do jogo. Isso não é nenhuma paranoia. A Argentina viveu isso agora mesmo, há pouco tempo atrás. Então, o problema do modelo de capitalismo de Estado é que o cão não morde a mão que o alimenta. E presume-se que no modelo capitalista o capital tem alguma relevância. Quando o governo, o Estado, controla o grosso da circulação do capital, muitos fazem analogia de circulação sanguínea para o organismo, ele detém toda a economia em suas mãos. E eu citaria apenas que no Brasil, metade do crédito disponível no país já está em mãos estatais, via 3 bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Esse o grande sintoma, o grande ícone do modelo de capitalismo de Estado da era lulopetista. O BNDES, antes do PT assumir, tinha um desembolso da ordem de 30 a 35 bilhões por ano, e hoje está na faixa de 150 bilhões por ano, com um discurso totalmente ridículo de que é anticíclico por conta da crise, ele aumenta a cada ano, e com o agravante de que 80% a 85% desses recursos são destinados a grandes empresas. Então, é totalmente um modelo que seleciona de cima para baixo quem são os setores, quem são as empresas vencedoras na economia. É o oposto do que os liberais defendem, que seria livre mercado, onde a meritocracia, a eficiência definiria os vencedores. É preciso lembrar que capitalismo sem bancarrota é como cristianismo sem inferno. São coisas que não combinam muito. E quando o Estado ele decide quem são os vencedores e ele garante, então, a sobrevivência mesmo de empresas ineficientes, ele está burlando esse princípio básico do capitalismo que Schumpeter chamou de destruição criadora. O governo ele tem sempre essa tendência de concentrar benefícios, privilégios, então, e dispersar os custos em toda a sociedade. Ninguém vai se unir aqui, ninguém vai se organizar, ir para a rua, fazer motim, panelaço, porque o preço de um determinado produto ficou alguns centavos ou alguns reais mais caro. Mas para aqueles produtores tem todo o interesse em fazer lobby em Brasília, porque isso representa milhões e milhões a mais de receita no final do dia. Outra grande perversidade desse modelo, em termos de eficiência da economia, é aquilo que Milton Friedman chamou a atenção do alerta das 4 formas básicas de se gastar dinheiro. A primeira forma é você gastar o seu dinheiro com você mesmo. Quando você vai no livre mercado, expressa as suas preferências através da escolha de um automóvel, de uma geladeira, do que for. A segunda forma é você gastar o seu dinheiro com terceiros. É a compra de um presente para um amigo ou para um conhecido. Você já não está tão mais preocupado assim com o benefício daquilo, mas está preocupado com o custo. O benefício, se a pessoa não gostar, vai lá e troca. As outras 2 formas são as mais perversas, sem dúvida, que são gastar dinheiro dos outros com os outros, que é basicamente a forma estatal de gastar dinheiro, é o erário, é o dinheiro da viúva, que gasta com Cidade Fantasma da Música lá no Rio, e mais um monte de elefantes brancos ineficientes, que não tem nenhuma preocupação com benefício nem com custo. E a quarta, ainda pior, é gastar o dinheiro dos outros consigo mesmo, que é o que vemos em Brasília o tempo todo. É uma garantia de verdadeiras orgias com o dinheiro público. Então, por definição, um modelo que concentra recursos e poder na mão do Estado, ele vai primar pela total falta de eficiência, até porque falta também os incentivos básicos que existem no livre mercado de busca por mais excelência, que é a punição e premiação. Quando você é ineficiente, você vai à bancarrota, se um funcionário seu não está agregando valor, você o demite, e assim funciona. Em compensação, quando você é eficiente, está agregando valor e o consumidor está no plebiscito ininterrupto do livre mercado, votando a seu favor, você tem total incentivo a estar focando mais nessa melhora. Por outro lado, o setor público ele tem estabilidade de emprego, ele tem decisões por via política de agradar grupos de interesse, ele tem cabide de emprego, ele tem tudo que nós conhecemos, e isso inviabiliza esse mecanismo de punição aos ineficientes e premiação até mesmo àqueles que são eficientes. Na política, países onde predomina-se a via política, você tem troca de favores, não troca de eficiência, troca de meritocracia. E o grande atributo que faz a diferença no final das contas
é ser amigo do rei, é estar próximo do poder, é ser amigo de alguém influente em Brasília e não atender da melhor forma possível a demanda de todos nós consumidores. Eu considero que esse modelo que estamos vivendo no Brasil hoje, na era Lula, totalmente de capitalismo de Estado, né, ele está, de forma muito preocupante, matando, na minha opinião, a médio e longo prazo, essa iniciativa privada empreendedora que olha os incentivos no mercado e pensa que vai ter que investir em educação, vai ter que investir, vai ter que ousar, vai ter que arriscar capital próprio ou de terceiros, de financiamento, para competir e aí, com todos esses riscos, ter ou não sucesso. Enquanto que as pessoas descobrem muito cedo no Brasil hoje que basta você botar um boné vermelho, pegar uma enxada e ameaçar invadir uma fazenda, que você consegue privilégios, basta você ir para Brasília e cooptar um ou outro político que você consegue privilégios, e temos também a infelicidade de uma geração toda de concurso público, onde fica muito evidente que vale mais a pena você investir o seu tempo escasso para passar um concurso e aí garantir a sua vida, do que você ter que investir na sua competitividade e ir para o mercado com todos esses obstáculos criados pelo próprio governo, que quase inviabilizam a livre iniciativa nesse país. O custo da legalidade no Brasil é proibitivo, o que, voltando ao início, torna cada empreendedor nesse país refém do governo, pela quantidade absurda de normas, de regras arbitrárias, ex post facto, pela quantidade absurda de impostos, a carga tributária escandinava para serviços africanos, e que cada um dos empresários no Brasil, então, ficam reféns ali de uma visita nada amigável de 200 fiscais, como o Clarim sofreu na Argentina, e sabemos que é muito fácil achar ilegalidade num país com tanta arbitrariedade e tanta legislação como o Brasil. Um país onde o governo se arroga o direito de legislar até mesmo sobre as tomadas que vamos usar em nossas casas, é um país realmente doente. É um país que sofre já, e aí os meus 2 cents em relação à questão mais ligada à sociologia, é um país que sofre de uma infantilidade incrível dos adultos, dos eleitores mesmo, que não estão tendo a responsabilidade de assumir as rédeas de suas próprias vidas e estão delegando essa função paterna ao Estado. Trata justamente disso. Nos Estados Unidos e no Brasil vivemos isso em grau elevadíssimo também. Quer dizer, é uma infantilização da sociedade, onde todos os adultos, então, eles olham para essa espécie de Deus laico chamado governo para responder, para solucionar todos os males existentes na humanidade. E isso é muito preocupante, porque isso vai tolhindo de forma absurda as liberdades individuais, criando uma sociedade, então, de súditos e não de cidadãos responsáveis. Lembrando que responsabilidade vem de habilidade de resposta. Isso deveria ser sempre do próprio indivíduo. E não o patrimonialismo, que é uma variação desse mesmo tema, ele é exatamente essa vida privada incrustada na vida pública. O que nós vemos hoje no Brasil é uma verdadeira patota, uma grande família, né, uma tribo que tomou conta do Estado, do aparato burocrático e estatal, e dita então lá de longe, lá de cima, o dia a dia das nossas vidas, a economia, os rumos da economia como um todo, de forma asfixiante para cada um de nós indivíduos. Isso é um fenômeno muito grave, isso é um fenômeno muito duradouro, isso não tem solução fácil. A única coisa que eu digo é que dá um certo desespero para quem tem esse diagnóstico um tanto evidente, em minha opinião, em mãos, e não vê reação de lideranças políticas. Muito pelo contrário. O que nós vemos hoje é uma completa ausência de oposição que apresente programas alternativos a esse capitalismo de Estado tão asfixiante que temos hoje. O que nós temos é uma disputa pelo poder, pelo controle da coisa nossa, né, da máfia estatal no Brasil. Não há uma discussão de mudança de rumos, e nem mesmo pelos tucanos, pelo Aécio Neves, que posa como grande líder da oposição, e não é oposição coisa alguma, não me representa como defensor de um modelo totalmente alternativo a esse que o Brasil está indo rumo, à minha opinião, rumo à desgraça iminente, inexorável logo ali à frente. A inflação, só para lembrar, já está perto de 6,5%,
é o topo da meta, o crédito público cresce a 20% ao ano, escolhendo mal a alocação de recursos, porque utiliza critérios políticos para favorecer amigos do rei. Um modelo onde um choque favorável de termos de troca graças à China e uma taxa de juros quase nula no mundo todo desenvolvido graças às políticas irresponsáveis dos principais bancos centrais do mundo afora, favoreceram muito o cenário de países como o Brasil, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que possuem recursos naturais abundantes. Fez esse choque grande favorável de termos de troca, possibilitou então um cenário macroeconômico benéfico que foi muito mal utilizado pelo governo nos últimos 8 anos. É uma grandíssima oportunidade perdida que a conta está sendo apenas amplificada para ser paga logo ali na frente.